Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você já deu seu glória a Deus hoje? Glória a Deus por isso, aleluia. Amados, Deus é bom demais. Jesus é lindo. Deus honra os seus profetas. A palavra do Senhor mostra categoricamente que um dia o profeta Eliseu, homem que sempre passava na frente da casa de uma mulher de Deus. E quando aquela mulher via Eliseu passar, ela percebia que aquele homem era de Deus. Foi por isso que ela falou com o marido dela. Ela falou: olha, todos os dias passa um homem aqui na frente da nossa casa. E eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho. Vamos hospedar este santo homem de Deus aqui na nossa casa. Vai ser a maior honra ter uma pessoa de Deus dentro de casa. E nos diz a palavra que isso ela fez. E o interessante é que Eliseu, ele começou a frequentar aquela casa. A bênção de Deus entrou naquela casa. E aquela mulher desejava muito um milagre na vida dela, a qual ela não conseguia. Ela almejava muito. Ela queria de todo jeito ter um filho. Aquela mulher não podia ter filho, mas o profeta profetizou que num determinado tempo ela ia ter um filho. E ela até achou que aquilo era uma mentira. Ela disse assim: não minta para mim, homem de Deus. Se ela achava que isso podia ser uma mentira, isso era impossível na vida dela. Mas quando o profeta de Deus fala, Deus honra, porque Deus honra um homem de Deus. E aí nasceu o filho. Ela ficou feliz. Agora ela tem um filho. O filho já sabe falar papai, já sabe falar meus pés, minhas mãos, já sabe falar minha cabeça, né? O filho já dialogava. Aí ele veio, ficou doente. Mas entrando aqui em coisas que às vezes entristecem a Deus, que é a dúvida. Quem sabe aquela mulher não estava pensando desse jeito assim: olha, eu acho que isso foi natural. Uma mulher pode ter um filho, talvez não foi um milagre, talvez foi naturalmente, talvez não foi porque o profeta falou. E aí o que aconteceu? O menino morreu. O menino morreu. Por que o menino morreu, gente? Por que o menino morreu? Porque Deus tinha que provar para ela, mostrar para ela que ali na casa dela tinha um homem de Deus. Ele tinha a honra de Deus com ele. Tudo que ele falava acontecia. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 10, e no versículo de número 41, diz assim a poderosa palavra de Deus. Nos diz assim, Mateus, capítulo 10, e o versículo 41 diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E se você quiser ser um profeta de Deus, larga a tua capa, larga a fofoca, larga as mentiras, larga a roda dos escarnecedores, larga o caminho do pecador, não fica sentada aí na roda dos ímpios, participa das coisas que vêm do alto, glorifica e exalta a Deus, vai evangelizar, não se mistura com aqueles que ficam falando mal de um e falando mal do outro. Corre, foge dessas coisas que não traz edificação nenhuma para aqueles que querem morar no céu. Anda com aqueles que querem ser santo, busca a Deus nas vigílias, glorifica o Deus Todo-Poderoso, porque até aqui Ele tem te dado uma chance para você ser sócio dele, de todas as maravilhas, de toda a glória que Ele tem. Ele está chamando um sócio por excelência, o qual pode ser você. Então dá lugar a Deus, anda com Ele, porque Deus quer te honrar como um profeta
profeta na terra não seja como aqueles falsos profetas que ficam por aí contando mentira, contando vantagem, que ficam por aí, ao invés de mostrar a Jesus, eles querem mostrar eles mesmo, ao invés de descer e que Senhor seja engrandecido, eles querem cada vez mais mostrar o seu brilho. E Jesus diz no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, que tudo aquilo que diante os homens é elevado, perante a Deus é abominação. Por isso diz a palavra que Deus exalta aquele que se humilha e abate aqueles que se exaltam. Diz a palavra de Deus que 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu, o outro era pecador. E diz a palavra que o fariseu orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, não sou adúltero, não sou prostituto, não ando por aí de qualquer maneira, não sou idólatra, não sou aí um cara ímpio, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes na semana. E ali o pecador estava lá orando, né, até de pé, e de repente ele olha para a vida do outro e começa a apontar o dedão dele e falar mal. Está cheio de profeta sem a graça de Deus, está cheio de profeta que não são edificados pelo Rei da Glória, está cheio de profeta assim com o dedão para apontar, com o dedão só para criticar a vida daqueles que são mais fracos. Mas o Deus que é fiel e justo, ele sempre vai envergonhar o soberbo, vai abater aquele que é soberbo, porque ficar rachando defeito na vida dos outros é ser soberbo. Mas aquele que, por mais que seja obediente, por mais que dê o dízimo, por mais que ore e jejue, ele sempre vai se colocar como pequenininho, como mero, como um pecador, como o pior de todos eles, pior de todos os homens. Como Paulo disse: eu sou o pior de todos os homens. A palavra do Senhor diz que é nessas pessoas que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque diz as Escrituras que a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando reconhecemos que somos de baixo e que ele é de cima, quando nós, por mais que sejamos santos, diminuímos na presença dele e damos a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, aí vem a honra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 18 e o versículo 14: digo-vos que este desceu para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esse é o caminho da vitória, a essência do milagre da Shekinah de Deus. Quando você desce, quando você se humilha, quando você a si mesmo se humilha, Deus ele te honra, Deus ele te exalta. E foi isso que aquela mulher viu no profeta Eliseu. Um homem humilde, um homem que não era enganador, um homem que não procurou a casa dela ali fazendo a mágica, né? Fazendo ilusões, né? Não. Aquela mulher, ela via um homem de Deus passar por ali. E quando ela viu, ela falou com o marido dela: ó, esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. Vamos acolher. Quantos profetas por aí, de verdade, sendo mal vistos, criticados, abandonados, desonrados, jogados para baixo. Quantos profetas, homens de Deus, sendo eliminados pelas línguas feridas das pessoas, dos irmãos de José do Egito. Eles estão por aí. Quem sabe essa pessoa que fica falando no seu ouvido que ela tem bom caráter, que ela não é idólatra, né? Fazendo igual o fariseu: graças eu te dou porque eu não sou injusto, não sou impuro. Quem sabe ele seja até pior.
Quem sabe seja um dos irmãos de José do Egito, que no José do Egito, que é servo de Deus, que faz a vontade do Pai, que é um homem santo, eles mudam a história daquela pessoa com as suas lábias. Eles começam a trazer a má impressão daquela pessoa. Começam a dizer, não, esse daí não vale nada, esse não presta, esse daí é drogado, esse daí é um cara que já está queimado, ninguém vai acreditar nele. E alguém precisa de você acreditar? Só tem um que pode acreditar numa pessoa e resolver a história dela. E esse um é o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Se ele acreditar, não importa o resto é resto. E os irmãos de José do Egito jogaram ele no poço. Por quê? Porque via José do Egito como uma pessoa atrapalhada. Essa pessoa tira a nossa paz. Quando ele está perto de nós, nós não temos paz. Quando esse José do Egito está aqui, nossa, ele acaba com a nossa vida, ele nos agonia. Eu não sinto paz perto, mas quando ele está longe, vamos dar um fim nele. Vamos dar um fim, ele tira a nossa paz. E aí, planejaram de matar. Quanta gente está querendo matar você? Vê você como endemoniado. Quanta gente vê você como um zero à esquerda. Quantas pessoas olham para você, irmã, você levita, você cantor, você irmão de... Quantas pessoas vê você como um zé ninguém. Mas Deus vai dar vitória para você. Deus vai te honrar. Deus vai entrar com providência. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar. Isso. Deus vai te levar para os lugares mais altos. Deus vai te levar para longe. Deus vai te levar. Vai exaltar a tua cabeça. Deus vai honrar você. Não liga para aquilo que as pessoas falam. E nem fique triste com seus inimigos, porque te perseguem de dia e de noite. A palavra do Senhor diz assim. A palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Mateus, no capítulo de número 10 e no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Deus, Ele honra os seus profetas. Recebe um profeta na qualidade de profeta, que você vai receber galardão de profeta. Todas as qualidades boas, de cura, de poder, que está no homem de Deus, ela passa para a sua vida. Eliseu recebia Elias como profeta, recebia ele como um homem de Deus. E por isso as qualidades de profetas que estavam na vida de Elias passaram para a vida de Eliseu. As qualidades que estavam na vida de Moisés passaram para Josué, de tal maneira que ele só gritou sobre as muralhas de Jericó e elas vieram abaixo, e depois ele tomou posse daquela terra por herança, coisa que para Moisés Deus disse que ele não ia entrar naquela terra, mas aquele que recebeu o profeta na qualidade de profeta, recebeu a unção para tomar posse de coisas que a seus olhos, às vezes, é até impossível, como aquela mulher que recebeu o milagre de Deus. Ela não tinha filho e recebeu. Quem sabe tem algum milagre que você precisa receber, e você vai receber quando você começar a honrar as pessoas de Deus. Deboche. E não fica criticando, não, para aprovação não vir na sua vida. Viu? Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor entre com providência, que o Senhor abençoe a nossa nação, o nosso país, que
Que o Senhor jogue por terra toda a fúria do inimigo contra a nossa nação brasileira. Que o Senhor comece a passar agora de casa em casa, de vida em vida, de pessoas em pessoas, vai passando no sangue, nos ossos e nos nervos. Aonde tiver uma pessoa doente, que o Senhor jogue por terra agora toda doença, toda enfermidade. Se porventura entrou algum espírito maligno por um caminho, por 7 caminhos, ele tem que fugir diante da vida desta pessoa que acredita no Deus Todo-Poderoso. Santo Deus e Eterno Pai, vai passando agora, Senhor, nas pessoas que estão, Senhor, que estão clamando e pedindo um socorro vindouro. Que o Senhor, meu Deus, venha entrar com providência na vida dessa pessoa que há muitos anos pede uma cura, um milagre, e ela não vê, Senhor. Que seja na tarde desse dia o milagre dela. Que o Senhor tenha misericórdia dessa mulher que sofre com enfermidades. E que o Senhor hoje, Senhor, dê a cura a essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, começa a passar agora nos ossos dessa pessoa que sente dores nos ossos. E faz essa dor, essa enfermidade maligna desaparecer. Deus, em nome de Jesus, começa, Senhor, a abrir os olhos das pessoas para que elas venham enxergar o céu do lado de dentro, para que elas venham ter revelações do alto, para que elas venham se desprender de todas as coisas aqui embaraçosas dessa vida, como política e tantas coisas que tem tirado as pessoas da sua presença, que tem feito as pessoas se apostatar da fé e seguir mais a religião e o caminho dos homens do que o caminho que nos leva aos céus. Porque a tua palavra diz que é para nós buscarmos primeiro as coisas que vêm do alto e não as coisas que só de baixo. A tua palavra diz, Senhor, que os homens se contentaram mais com o reino dos homens do que com o reino de Deus. Que o Senhor venha nos dar livramento dos laços satânicos, dos laços dos demônios que tem enganado a muitos. A tua palavra diz que ainda que descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, esse evangelho seria anátema, porque todo evangelho que divide, que faz pessoas olhar horizontalmente, é um evangelho que é anátema. Mas o evangelho que nos faz enxergar primeiro o que vem lá do alto, esse é o evangelho santo, o evangelho que é de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Pai, tem misericórdia da nossa nação e nos dá avivamento, Deus. Tem misericórdia, nos livra do caos, Pai, porque o inimigo é sujo, ele anda ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E às vezes ele vem com calúnia, com mentiras, com contendas e muitas outras coisas. E que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar a compreender os mistérios da fé, Pai. Porque essas coisas o Senhor escondeu dos sábios e dos inteligentes, e o Senhor revelou aos pequeninos. A tua palavra diz lá em Mateus, no capítulo 13, o versículo 11, porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Então, obrigado, Pai, porque o Senhor nos revelou que só com Deus que nós seremos mais que vencedores, porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus vivo, Deus poderoso, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.